Então, muito boa noite e bem-vindos, é claro. Disporem-se a sair de casa para vir assim a um encontro. Bem, o tempo é mais que convidativo, mas saírem de casa para vir assim para um encontro de poesia que requer e que postula silêncio, saber ouvir os outros, respeitar os outros, merece claramente um bem-vindo. Hoje nós estamos aqui, quem nos faz reunir aqui é uma figura que porventura qualquer um de nós pode ter chegado a cruzar-se com ela numa qualquer rua do Porto ou de Lisboa. Eu digo isto apesar de não acreditar muito nessa possibilidade, porque ela era uma pessoa que se resguardava muito cautelosa nesse aspecto. Mas ao dizer isto eu quero dizer que ela é contemporaníssima nossa e portanto todos a conhecemos relativamente bem, se não é pessoalmente, se não nos cruzarmos com ela, conhecemos-la da televisão, porque ela foi deputada na Assembleia da República e por isso mesmo, por ela ser assim conhecida, por ser uma das figuras assim muito conhecidas, eu acho mesmo que podemos aligeirar estas notas biográficas acerca dela e ganharmos um pouquinho mais de tempo para a ler, que isso é que é importante, para ler poesia e também para ouvirmos umas cantigas aqui da amiga Ana Ribeiro. A Sofia, no entanto, eu sempre direi acerca da Sofia de Melo Moreira, que ela nasceu no Porto no dia 6 de julho de 1919, de uma família, digamos, da alta aristocracia e muito católica. A sua infância, passada no Porto até aos 10 anos, pode dizer-se, o mais protegida e também, digamos, tão feliz quanto se possa imaginar. O avô dela, um tal João Henrique Andressa, que era um portentado negociante de vinho do Porto e também do negócio do carvão, ele esteve metido aqui nas minas do Quijão. Adquiriu em 1895 a quinta do Campo Alegre, no Porto, que é hoje mais conhecido como Jardim Botânico da Universidade do Porto. Embora já não seja, mas é um parque hoje. Aquilo era uma enorme propriedade, era e é, porque aquilo ainda é muito grande, mas já foi maior. Simplesmente, em 1895, o avô adquiriu a quinta. Em 1949, o pai pôs a quinta à venda. E o governo de Salazar comprou a quinta por duas razões fundamentais. A primeira foi a grande pressão que a Universidade do Porto fez para que o governo adquirisse aquilo, porque era umas instalações de invejar. Um palacete abrasileirado, muito grande, uns jardins extraordinários com plantas raríssimas, um extenso bosque. A outra razão para o governo comprar aquilo é que a Ponta da Rábida ainda não estava construída, mas estava seguramente já projetada. E com a construção da Ponta da Rábida, que foi inaugurada em 1963, os acessos à ponte da Banda do Porto, é claro, os acessos, a VCI e tudo aquilo, foi construído em terrenos da Quinta do Campo Alegre. Portanto, a Quinta foi amputada num grande espaço, mas ainda é muito grande. E eu estou a falar nisto aqui porque, se é verdade que estamos hoje aqui a lembrar uma poetisa, ela foi também uma prosadora. Foi uma excelente escritora de livros infantis, sobretudo livros infantis. E sabem porque é que ela começou a escrever livros infantis? Foi ela mesmo que o deixou dito. A dada altura ela já não sabia de onde é que havia de ir arranjar histórias para contar aos filhos. Ela teve 5 filhos. E então começou ela a escrever as histórias.
E isto vem a propósito porque essas histórias que ela escreveu para contar aos filhos, as histórias que compõem os livrinhos dela, os livros da infância, são, de alguma maneira, biográficos, autobiográficos. Ela conta nessas histórias, como a Floresta, Uma Noite de Natal, a Saga e outros, ela conta nessas histórias as aventuras que ela viveu ou imaginou viver, quer na Quinta do Campo Alegre, quer na Casa da Granja, que era uma outra casa deles, de férias, ali à beira-mar, na praia da Granja, e que o livrinho dela, A Menina do Mar, está ligado a essa casa, à Casa da Granja. Quer dizer que a história da família dela e da vida destas duas casas está mais ou menos contida nos seus livros bem fácil. Os estudiosos destas coisas, a gente que se dedica a investigar isto, tem isto tudo muito bem estudado, muito bem dissecado, e com tudo isto vão compondo a história da vida desta família, a história da Sofia de Melo Brejo. Ela vive no Porto, entre a Casa do Campo Alegre e a Casa da Granja até aos 10 anos, e depois muda-se para Lisboa, para a Quinta das Mónicas, que era também assim uma coisa grandiosa. Não é? Eles eram muito ricos e por isso ela até depois de casada viveu lá para os Algarves, eles podiam viver onde quisessem. Em Lisboa ela vai fazer um liceu e depois entra no curso de Filologia Clássica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Mas ela não vai acabar o curso. Ela tem um grande fascínio pela civilização grega, por aquelas figuras históricas e mitológicas, e como também tem muito dinheiro, pode satisfazer todas as suas vontades, todos os seus caprichos, deixa de estudar e vai, mas é satisfazer esse seu fascínio que ela tinha pela civilização grega. Mete-se a viajar, mete-se, portanto, a satisfazer esse seu desejo, esse seu fascínio. Vai navegar aí pelo Mediterrâneo, pelo Mar Egeu, pelo Mar Jónio, vai visitar Alexandria, Creta, Peloponeso, Atenas, vai andar tempos nestas viagens, nestas navegações, e vai, é claro, com estas viagens vai recolher material, vai recolher impressões para escrever a sua poesia, que de facto começa a escrever muito cedo. Acabadas estas viagens, portanto, satisfeito este seu capricho pela civilização grega, ela está outra vez fascinada, mas desta vez não é por viagens. Desta vez ela está fascinada por um jovem advogado, um jovem da idade dela, é claro, que se chamava Francisco de Sousa Tavares. E é este advogado, aliás, como ela mesmo o diz na dedicatória de um livro, ela adorou este homem, ela amou este homem. Ela diz num dos seus livros, na dedicatória, diz mais ou menos isto: para o Francisco, que me ensinou a coragem e a alegria do combate desigual. E este combate desigual é, claramente, o combate da mulher, o combate dela, de uma frágil mulher, contra todo um sistema, contra a ditadura de Salazar. Antes do Francisco, é este Francisco, aliás, que vai fazer despertar nela a poetisa que nós hoje verdadeiramente estamos aqui a invocar, porque foi esta poetisa que ficou, foi esta mulher que ficou na história da nossa literatura. Antes do Francisco, a poesia dela espelhava a harmonia clássica, os motivos helénicos, míticos, um passado, não é? Um passado, e um passado parado ainda por cima. Depois do Francisco,
A sua poesia surge incisiva, forte, denunciadora. Quem não se lembra do vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, ou então porque os outros se mascaram, mas tu não, porque os outros não são verdadeiros. É uma poesia ativa, uma poesia denunciadora, uma poesia já que tem um sentido. Às vezes esta poesia surge mesmo revoltada, ela surge revoltada contra a tirania, contra as injustiças, contra a prepotência, e vai mesmo passar a desenvolver uma grande atividade política contra o Salazar, contra o regime de Salazar, contra a ditadura de Salazar e na defesa das liberdades. Ela adorava o seu homem. O Francisco prendia-lhe o homem. Ele esteve preso várias vezes e ela era uma companheira, um exemplo de companheirismo. Ela lutava por ele. Não havia aquilo. Ela vai mesmo ser um dos elementos fundadores, ela vai ser fundadora da Comissão Nacional de Apoio aos Presos Políticos. Quem não viveu este tempo é capaz de entender isto de menos importância, mas não é. Era muito importante e era preciso ter-se muita coragem para se fazer isto. Corria-se sérios riscos de vida. A ditadura, por definição, não aceita oposições, procurar até mesmo liquidá-las. Ora, um grupo de pessoas ter o arrojo, ter a coragem de criar uma instituição que pretende fiscalizar se os presos políticos estão a ser bem ou maltratados, é um desafio enormíssimo. Estão a ver. A ditadura faz dos presos políticos geralmente o que querem, até os mata. Bem, esta é também a primeira mulher que neste país vai ganhar o Prémio Camões da Poesia. Acho que ganhou em 1999. Pronto, e depois aconteceu a Revolução, dá-se o 25 de Abril. Com o 25 de Abril, o homem dela, o tal Francisco de Sousa Tavares, saiu às primeiras horas com os soldados. Todos nós o conhecemos, quem já viu as imagens do 25 de Abril e na televisão e mostra o cerco no Largo do Carmo, o cerco ao quartel do Carmo, está lá o Marcelo Caetano, vê-se uma figura lá alcandorada em cima de uma árvore ou em cima do muro, já não me lembro muito bem, com um megafone na mão a pedir calma às pessoas, com uma roupa clara. É o Francisco de Sousa Tavares, o marido da Sofia de Melo Moreira e pai do Miguel de Sousa Tavares, que também todos conhecem. Ele chegou a ser ministro. Ela foi deputada, depois de 25 de Abril, foi deputada sem grande visibilidade, a cultura dela não dava para isso, eu até me admiro como é que ela foi para deputada, mas foi deputada e pronto. Conviveu com os maiores nomes da nossa cultura, da nossa literatura, e teve sempre um grande apego aos lugares da sua infância, sobretudo à Casa da Granja, porque a quinta do Campo Alegre já não estava na posse da família. E como prova desse seu apego à Casa da Granja, aos lugares da sua infância, eu cito-vos um bocadinho de uma carta que ela escreveu ao Miguel Torga, em que a dada altura diz isto: a Granja, a Casa da Granja, é os sítios do mundo de que eu mais gosto. Há ali um qualquer alimento secreto para o espírito. Portanto, se havia dúvidas acerca deste seu apego aos lugares da infância e à Casa da Granja, isto dissipa todas essas dúvidas. E pronto, viveu até aos 85 anos, morreu em Lisboa no dia 2 de julho de 2004. Completaram-se agora, portanto, há dias 9 anos. Tem o seu busto nos jardins da Quinta do Campo Alegre e tem um monumento erigido, a sua estátua,
no Largo da Graça, em Lisboa. Pronto, vamos dizer a sua poesia. Muito obrigado. Chama-se Caderno 2. Quando me perco de novo nesse antigo caderno de capa preta de oleado, que um dia rasguei com fúria e desespero e que um amigo recolou com amor e paciência, de novo se ergue em minha frente a clara parede de cal do quarto matinal, virado para o mar e onde o poente se afogueava denso e transparente e a sonâmbula noite se azulava. Ali, o tempo vivido foi tão vivo que sempre à própria morte sobrevive, e a cada dia julgo que regressa seu esplendor de fruto e de promessa. O poema que eu vou ler chama-se Meditação do Duque de Gandhi sobre a morte de Isabel Portugal. Nunca mais a tua face será pura, limpa e viva, nem o teu andar como onda fugitiva se poderá no espaço do tempo de ser. E nunca mais darei ao tempo a minha vida.
Nunca mais te direi, Senhor, que possa morrer. A luz da tarde mostra-me os destroços do teu ser. Em breve, a podridão beberá os teus olhos e os teus ossos, tomando a tua mão na sua mão. Nunca mais amarei quem não possa viver sempre, porque eu amei como se fossem eternos a glória, a luz e o brilho do teu ser. Amei-te em verdade e transparência, e nem sequer me resta a tua ausência. És um rosto de nojo e negação, e eu fecho os olhos para não te ver. Nunca mais servirei, Senhor, que possa morrer. Um poema pequenino, brisa. Que branca mão na brisa se despede. Que palavra de amor. A noite de maio em si recebe e perde. Desenha-te o luar como uma estátua que no tempo não fica. Quem poderá deter um instante que não para de morrer? O meu poema é O Rei dos Chifres. Se tal fosse o amor que tudo esconde, sob o excessivo tumulto do seu corpo, nem fosse a solidão que tudo esfria, como uma pequena pedra que irradia. Mas ande-se um lugar de transparência, e o Rei do Chifre tal só a companhia, e a clareza do trigo em sua face, como quem só em ilhas habitasse. Estou muito contente por estar aqui e que os homens presentes vão me perdoar, mas fico muito contente por estar a ser homenageada uma poetisa e por estar a tocar uma violadora. E, portanto, vou aproveitar este momento para orientar, digamos assim, as músicas para o lado feminino, a razão pela qual vou cantar a música Menina dos Olhos d'Água, do Pedro Barroso. E, se quiserem cantar, estão completamente à vontade e agradeço. Menina, em teu peito sinto desejo e vontades marinheiras de a provar. Menina, em teus lábios sinto fonte e água doce que corre sem parar. Vejo espelho e em rios cabelos nuvens te encantar. Teu corpo inteiro sinto feno, respiro que nem sei explicar.
vais como a fragata descobrir. Se houver alguém que não goste, não gaste, deixe ficar. Eu só por mim quero tanto que não vai haver menina para Espero sempre por ti o dia inteiro, quando na praia sol de cinza e ouro, o nevoeiro, e há em todas as coisas o roeiro de uma fantasia linda. Senti que estavas às portas do meu reino, e entre as sombras brilharam as paisagens que os meus sonhos antigos desejavam, mas o terror expulsou as imagens, onde já os meus membros penetravam. O poema que vou ler foi-me sugerido pela Joana pelo facto de eu ser açoriano, e é um poema da Sofia de Mel Braga, inspirado nos Açores. Diz assim: há um intenso orgulho na palavra Açor, e em redor das ilhas o mar é maior. Como num convés respiro amplidão, no ar brilha a luz na navegação. Mas este convés é de terra escura, é de les a les, prado, agricultura. É terra lavrada por navegadores, e os que no mar pescam são agricultores. Por isso há nos homens aprumo de proa, e não sei que sonho em cada pessoa. As casas são brancas em luz de pintura. Quem pintou as barras afinou a cor. Aqui o antigo tem um limpo de novo, é o mar que traz do lago o renovo. É como num convés de intensa limpeza, há no ar um brilho de bruma e clareza. É convés lavrado, em plena amplidão, é o mar que traz as ilhas na mão. Buscamos no mundo mar e maravilhas, deslumbradamente surgiram 9 ilhas. E foi na terceira, com o mar à proa, que nasceu a mãe do poeta Pessoa, em cujo poema respiro amplidão e me cerca a luz da navegação. Em cujo poema, como num convés, a limpeza extrema, luz de les a les. Poema onde está a palavra pura, de um novo cindido por tanta aventura. Poema onde está a palavra extrema, que une e reconhece, pois só no poema um povo amanhece. O livro Dia do Mar começa com 3 versos, porque eu venho da beira do mar. As ondas quebravam uma a uma, eu estava só com a areia e com a espuma do mar que cantava só para mim. Horizonte vazio em que nada resta dessa fabulosa festa que um dia te iluminou. As tuas linhas outrora foram fundas e vastas, mas hoje estão vazias e gastas. E foi meu desejo que as gastou. Era do pinhal verde que descia à noite bailando em silenciosos passos. Naquele pedaço de mar, ao longe, ardia o firmamento infinito dos espaços. Nos areais cantava a claridade. E cada pinheiro continha no irreprimível subir da sua linha a explicação de toda a heroicidade. Horizonte vazio, esqueleto do meu sonho, árvore morta sem fruto, em teu redor impõe a solidão, o caos e o luto. Eu escolhi aqui um poema que se chama Carta a Maria do Carvalhal. E escolhi este poema porque esta Maria do Carvalhal é uma amiga dela, poetisa, e é filha do poeta amarantino, não, é sobrinha, do poeta amarantino Teixeira das Peixes, é filha da irmã Glória. E diz assim: Querida Maria, subitamente o fino deste primeiro frio misturado com um sabor de lenha e de maçã
algo recorda. Tatei-me na memória procurando o onde, o quando, o quem, e a tua casa reabre de repente as suas portas e caminho nos quartos entre os raios de luz e o cismar das penumbras e vens ao meu encontro e és o meu abrigo. Pranto e saudade em cada gesto irrompem, mas a irreversível alegria do ter sido não deixará jamais de estar contigo, e há um sabor de lenha e de maçã, e o tempo é jovem, próximo e amigo, e rimos juntas nesse dia antigo, e entro em tua casa e és meu abrigo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio los luceros que cuando los abro perfecto y distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre brilló. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario de las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy llamando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fondo de tus ojos claros, cuando miro el vuelo tan lejos del mar, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, ha sido distinto, dicha del quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la Então este segundo poema chama-se Separados Fomos. Separados fomos por cítaras e cantos, e pelos longos poemas silabados, e entre nós dois deitaram-se paisagens que nos mantinham imóveis e distantes. Embora o fogo secreto das palavras e a veemência do canto e das imagens
Embora a paixão das noites consteladas e o nevoeiro tocando a nossa face, separados fomos por cítaras e cantos, como outros por prisões ou por espadas. O poema que eu vou ler chama-se Poema. E eu acho que é uma espécie de autobiografia da Sofia. A minha vida é o mar, o abril, a rua. O meu interior é uma atenção voltada para fora. O meu viver escuta a frase que de coisa em coisa silabada grava no espaço e no tempo a sua escrita. Não trago Deus em mim, mas no mundo procuro, sabendo que o real mostrará. Não tenho explicações. Olho e confronto. E por método é nu o meu pensamento. A terra, o sol, o vento, o mar são a minha biografia e são o meu rosto. Por isso, não me peçam cartão de identidade, pois nenhum outro senão o mundo tenho. Não me peçam opiniões nem entrevistas. Não me perguntem datas nem moradas, de tudo quanto vejo me acrescento. E a hora da minha morte aflora lentamente, cada dia preparado. Não te ofenderei com poemas. Param os meus olhos quando penso em ti. Não farei do meu remorso um canto. Com árvores e céus, assim poemas, demasiado humano para poder ser dito, o teu mundo era simples e difícil, cotidiano e límpido. Jovens sorridentes celebravam em todos os museus a própria morte. Tão direito e firme amor da vida, aqueles que os amaram consagraram a breve eternidade sobre eles. Agora expostos numa terra alheia, de seus ossos e cinzas separados, roubados ao lugar que os viu viver, o entreaberto de irido sorriso, as passagens sem luz iluminante. É uma canção que é em castrado, que é uma mistura de galego com castelhano, e chama-se Chega-te a mim, Maruxa. E tem a última estrofe que eu acho lindíssima, onde reparar: adeus, leirinha triste, de espaldas, de costas te vou mirando, não sei que me queda dentro, que me despido chorando. Acho isto lindo. Depois com a música do Zé. E com voz. Chega-te a mim, Maruxa, chega-te bem moreninha, chega-te bem moreninha. Quero-me casar contigo, serás minha moreninha, serás minha moreninha. Adeus, estrela brilhante, companheirinha da lua, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas com a tua
teu silêncio intacto encordo o milagre das coisas que eram minhas. A ti eu voltarei após o incerto, calor de tantos gestos recebidos, passados nos tumultos no deserto, beijados os fantasmas perdidos, os murmúrios da terra indefinida. A ti renascerei no mundo meu, e a redenção virá das tuas linhas, onde nenhuma coisa se perdeu, o milagre das coisas que eram minhas. Pois claro. Num cerco sem água, numa noite sem lua, num país sem nome ou numa terra nua. Por maior que seja o desespero, nenhuma assistência é mais funda do que a tua. Há jardins invadidos de luar, que vibram no silêncio como lilas. Segura o teu amuleto dos teus dedos neste jardim de abril em que expiras. A vida não virá. As tuas mãos não podem colher de outras a doçura das flores, balançando ao vento leve. Fosse o teu corpo feito de luar. Fosses tu o jardim cheio de lagos, as árvores em flor, a profusão da sua sombra negra nos caminhos. O Sebastião da Gama tem um poema que diz: quando eu nasci, tudo ficou como estava, como era. Não se alterou nada. E a Sofia tem um poema que diz quando, que me faz lembrar esse poema. Quando o meu corpo apodrecer e eu for morta, continuará o jardim, o céu e o mar, e como hoje igualmente onde brilhar as 4 estações à minha porta. Outros em abril passarão no pomar em que eu tantas vezes passei. Haverá longos poentes sobre o mar, outros amarão as coisas que eu amei. Será o mesmo brilho, a mesma festa, será o mesmo jardim à minha porta e os cabelos doirados da floresta, como se eu não estivesse morta. Então o poema seguinte chama-se Carta a Ruben A. Que tenhas morrido é ainda uma notícia, desencontrada e longínqua, e não a entendo bem. Quando, pela última vez, bateste à porta da casa e te sentaste à mesa, trazias contigo, como sempre, alvoroço e início. Tudo se passou em planos e projetos, e ninguém poderia pensar em despedida. Mas sempre trouxeste contigo o desconexo, de um viver que nos funda e nos renega. Poderei procurar o reencontro verso a verso e buscar, como oferta, a infância antiga. A casa enorme, vermelha e desmedida, com os seus átrios de pasmo e ressonância, o mundo dos adultos nos cercava e dos jardins subia a transbordância de redoendos dálias e camélias, de frutos roseirais, musgos e tílias. As tílias eram como catedrais, percorridas por brisas vagabundas. As rosas eram vermelhas e profundas, e o mar quebrava ao longe entre os pinhais. Morangos e cerejeiras, enormes ramos batendo nas janelas, havia o baguear tardes inteiras. E a mão, roçando pelas folhas de hieras, havia o ar brilhante e perfumado, saturado de apelos e de esperas. Desgarrada era a voz das primaveras. Buscarei como oferta a infância antiga, que mesmo tão distante e tão perdida, guarda em si a semente que renasce. As pessoas sensíveis não são capazes de matar galinhas, porém são capazes de comer galinhas. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa do seu corpo, aquela roupa que depois da chuva secou sobre o corpo, porque não tinham outra. O dinheiro cheira a pobre e cheira a roupa que depois do suor não foi lavada, porque não tinham outra. Ganharás o pão com o suor do teu rosto, assim nos foi imposto, e não com o suor dos outros ganharás o pão. Ó vendilhões do templo, ó construtores das grandes estátuas balofas e pesadas, ó cheios de devoção e de proveito,
Perdoai-lhes, Senhor, porque eles sabem o que fazem. Sobretudo é para vos falar de um autor que também era um grande poeta, muito sensível às mulheres e a muitas outras causas, e espero que gostem. Pela nudez das palavras deslumbradas. Pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto alento, espaço, raiz e água. Ó minha pátria e meu centro. Me dói a lua, me soluça o mar, e o exílio se inscreve em pleno tempo. Marinheiro sem mar. Longe o marinheiro tem uma serena praia de mãos puras, mas perdido caminha nas obscuras ruas da cidade sem piedade. Todas as cidades são navios carregados de cães uivando à lua, carregados de anões e mortos frios. E ele vai balançando como um mastro. Aos seus ombros apoia-se esquinas, vai sem aves nem ondas repetidas. Ciumenta obras nadam no seu rastro. Nas confusas redes do seu passamento prendem-se obscuras medusas. Morta cai a noite com o vento e sobe por escadas escondidas e vira por ruas sem nome, pela própria escuridão conduzido com pupilas transparentes e de vidro. Vai
nos contínuos corredores, onde os povos da sombra o estrangulam e as luzes como peixes voadores o alucinam. Clara uma canção, renta a noite calada, cismo sem atenção, com a alma velada. A vida encontrei-a, tão desencontrada, embora a lua cheia e a noite extasiada. A vida mostrou-se caminho de nada, embora brilhasse lua sobre a estrada. Como se a beleza da lua ou do mar nada mais dissesse que o próprio brilhar. Por esta razão, sem riso nem pranto, neste sem sentido se rompe o encanto. Carta a Jorge Sena. Não és navegador, mas imigrante, legítimo português de 900. Levaste contigo os teus e levastes sonhos, fúrias, trabalhos e saudade. Moraste dia por dia a tua ausência no mais profundo fundo das profundas cavernas altas onde o estar se esconde. E agora chega a notícia que morreste e algo se desloca em nossa vida. Há muito estavas longe, mas vinham cartas, poemas e notícias e pensávamos que sempre voltarias enquanto amigos teus aqui te esperassem. E assim às vezes chegavas da terra estrangeira, não como filho pródigo, mas como irmão prudente, e ríamos e falávamos em redor da mesa e tiniam talheres, louças e vidros, como se tudo na chegada se alegrasse. Trazias contigo um certo ar de capitão de tempestades, grandioso vencedor e tão amargo vencido. E havia avidez, azáfama e pressa no desejo de suprir anos de distância em horas de conversa. E havia uma veemente emoção em tua grave amizade, e em redor da mesa celebrávamos a festa do instante que brilhava entre frutos e rostos. E agora chega a notícia que morreste. A morte vem como nenhuma carta. O teu rosto, onde os outros puseram a mentira, ficou o testemunho do teu rosto, puro e verdadeiro como a morte. Ficou o teu rosto que ninguém conhece, o teu desejo sempre anoitecido. Ficou o ritmo exato da má sorte e o jardim proibido. A memória de ti calma e antiga habita os meus caminhos solitários, enquanto o acaso de vão me oferece os vários rostos da hora inimiga. Nem terror, nem lágrimas, nem tempo me separarão de ti, que moras para além do vento. A bela e pura palavra poesia, tanto pelos caminhos se arrastou, que alta noite encontrei perdida, num bordel onde um morto te assassinou. Profetas falsos vieram em teu nome, anjos errados disseram que tu eras um poema florestado, não custa ter ser razão das primaveras. Porém eu sei que tu és a verdade, e és o caminho transparente e puro, embora eu não te encontre no obscuro, o mundo das sombras morra de saudade. Boa, Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Lá pela tarde, ela
a menina não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou e a velha chica, só mais velha, ficou. Fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco, com teto de zinco. Che, menino, não fala política, não fala política. Che, menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem olha agora o rosto daquela senhora, só vê as rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. Che, menino, quando eu morrer, quero ver Angola em paz. Che, menino, quando eu morrer, quero ver Angola e o mundo em paz. Che, quero ver Angola em paz. Che, não fala política, não fala política, não fala política. Che, menino, não fala política, não fala política, não fala política. Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos são sempre dividendo. Porque os outros são lábios, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos amigos e tu vais mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Eles não sabem que o sonho é uma constante na vida, tão concreta e definida, ou outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta, em crescendo e descanso.
Boa noite e até o próximo.